Boa noite, gente. Graça e paz, tudo bom? Vocês? Vamos orar? Silêncio, né? Rapidinho. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós temos agora, Pai, de poder começar mais um Café com Palavra. Te agradecemos pela oportunidade que temos de viver num país laico, Senhor, com toda a liberdade de expressão que nós temos, de estarmos aqui hoje, por exemplo, para tratarmos de um assunto que é tão importante, Senhor, para a igreja, sobre fé, sobre trabalho, como conectarmos a nossa vocação com o Teu reino, podermos conversar sobre esse assunto, tirar dúvidas, sermos esclarecidos. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, nos ministre, ó Pai, através dessa boa conversa que teremos aqui. No nome de Jesus, amém. Bem-vindos a todos. Quem está vindo pela primeira vez, eu não sei, mas sejam todos bem-vindos. Café com Palavra, ele é uma mesa redonda, nós tratamos de assuntos que são relevantes para o crescimento da igreja e, diferente dos cultos tradicionais, dominicais ou sabatinais, nos sábados também, ou sextais, não existe isso, né? A live se reúne na sexta-feira. Que lezeira, tá bom, né? Deixa eu falar. Ao invés dos cultos tradicionais, o Café com Palavra libera essa proposta de fazermos perguntas acerca de assuntos que são relevantes para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento, sermos ouvidos também. Num domingo à noite, por exemplo, isso é impossível. Então, nós temos a oportunidade de fazer isso pelo menos uma vez por mês aqui na IPBE. Tratando de assuntos importantes. Eu quero convidar o pastor Jorge Noda, por favor, pastor, já venha para cá, por favor. O pastor Jorge Noda, ele é pastor, pode ficar aqui, o microfone pode ligar, ver se ele está funcionando. Ele mora em Campina Grande, hoje ele veio com o Vinícius também, seu filho, e ele não foi meu professor na época que eu estudei no seminário, mas eu fui assistir a aula de teologia sistemática há alguns dias como ouvinte, eu acho que ele nem lembra, só para ouvir um pouquinho. E fui muito abençoado, fiz até a prova também, tirei 7. Foi online a prova. Ele não vai lembrar disso, mas... dá aula no Betel ainda, no seminário. Seja bem-vindo, viu, pastor? Estou pensando aqui no que falar. Bem-vindo. Pode ficar à vontade. Gente, é o seguinte, como funciona? Geralmente, abrimos direto para perguntas e respostas. Em alguns casos, deixamos o convidado à vontade para fazer um pano de fundo, trazer uma compreensão mais clara do assunto, abrir o caminho para poder facilitar as nossas perguntas. E hoje vai ser assim. O pastor Jorge Noda vai ter alguns minutos iniciais para abrir a nossa compreensão sobre o tema proposto e, caso você já tenha perguntas em mente, prepare elas, formule-as, e se você tiver coragem de vir aqui na frente, você, de forma bem objetiva, pode vir. Se você não tiver coragem, mas não for tão sem vergonha, no bom sentido da palavra, aquele que não tem vergonha, você levanta a mão. Késia, tá onde, Késia? Késia e Vanessa, elas vão entregar um papel para você, você pode escrever sua pergunta e trazer para a gente, tá bom? Pastor, eu quero deixar você à vontade e Deus lhe abençoe, pode ficar à vontade, literalmente. Gente, boa noite, Pai do Senhor. É muito bom poder estar aqui. Não estive em outro momento aqui, né, ministrando a palavra, mas muito bom, né, de ter esse momento. E eu acho bem interessante mesmo essa proposta, né, de separar um tempo para a gente conversar, né. Até se nós tivéssemos número menor, eu acharia até interessante formar um círculo, né, mas aqui fica meio inviável em termos do número de pessoas, né, para realmente conversarmos. Então, por isso que eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu trouxe o material, gente, mas dado o tempo e como a gente vai caminhar, então a gente não vai fazer a exposição. Eu falei aqui, não é, com Edilson, né, que eu vou trabalhar inicialmente 4 questões. E depois disso, então, vocês fiquem à vontade, né, para levantar as suas questões e observações.
Bom, mas antes da gente começar, então, ainda vamos orar, né, e pedir que Deus esteja nos dirigindo nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, por podermos dedicar esses momentos aqui, estarmos juntos conversando, e queremos pedir que o Teu Espírito mesmo venha nos conduzir, que através da Tua palavra, Senhor, Tu venha nos dar maior luz, maior compreensão, maior discernimento sobre a Tua vontade para as nossas vidas. Nós suplicamos, ó Deus, que a nossa vida profissional, ela também possa existir de uma forma clara, definida para a Tua glória, Senhor, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, ó Deus, vem nos dirigir, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu queria começar com o começo, certo? Então, e o começo é Gênesis capítulo 1, verso 1. Né? Então, Gênesis capítulo 1, verso 1. Né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando se fala sobre a cosmovisão do reino de Deus, a cosmovisão é basicamente a maneira como nós enxergamos a realidade. E essa realidade envolve tudo. Então, universo, pessoas, sociedades, como nós vemos cultura, como nós vemos família, dinheiro, economia e assim por diante. Então, a ideia de uma cosmovisão é como nós enxergamos a realidade como um todo, não é? E quando a gente fala sobre cosmovisão cristã, nós estamos dizendo que existe uma forma cristã de enxergar a realidade. E é lógico que para pessoas, por exemplo, de uma perspectiva naturalista, materialista, isso não é uma coisa legítima, né? Que você tem que analisar a realidade a partir de uma perspectiva científica. Então, de fazer experimentos, de observar, de usar microscópios e telescópios e estudar as chamadas leis da natureza para enxergar a realidade. Só que essa visão, essa cosmovisão, né, materialista, no meu entendimento, ela é extremamente reducionista, porque as pessoas não conseguem ver a complexidade do universo como algo que foi criado, algo que teve origem a partir de um ser inteligente, todo-poderoso. E nós afirmamos que o universo foi criado. Então, nós também não temos uma perspectiva panteísta, assim, de olhar para a natureza, o universo e dizer que tudo que existe aí é divino, que tudo é uma dança cósmica, é uma energia quântica e coisas assim. E existem pessoas que acham que isso faz sentido, especialmente o pessoal da nova era. Uma boa parte do mundo oriental tem uma cosmovisão mais ou menos parecida com essa, né? De que o mundo é basicamente uma dança de energia e que nós precisamos alinhar e equilibrar essas energias, e a partir daí a gente vai encontrar paz, e iluminação e felicidade. Essa é uma ideia. Por isso que, gente, quando a gente fala sobre uma cosmovisão cristã, nós estamos dizendo que nós temos o direito de enxergar a realidade com uma ótica, com uma forma de perceber essa realidade. E nós defendemos a tese de que esta ótica, essa leitura que nós fazemos da realidade, não vem da nossa autonomia como seres humanos de olhar e chegar às nossas conclusões, mas vem de uma revelação. Então nós dizemos desde o início que uma cosmovisão cristã é fruto de uma revelação. Isso nós partimos do pressuposto Deus existe. Então aqui a gente não vai discutir se Deus existe, a gente parte do pressuposto de que Deus existe e que esse Deus existe em infinito pessoal. Isto é, ele não tem fronteiras, não tem limites, mas ao mesmo tempo é uma pessoa, e que foi Ele que trouxe tudo à existência. É que se nós olhamos a realidade ao nosso redor, nós devemos olhar não como fruto do acaso, mas como fruto de um propósito, de um desígnio, de um plano pré-estabelecido, que Deus estabeleceu para a glória do seu nome, para o bem das criaturas que Ele mesmo trouxe à existência. Então, por isso, gente, que a perspectiva da criação é fundamental para a gente compreender o que nós estamos falando aqui sobre trabalho. Porque a Bíblia diz claramente que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. E aqui eu não vou entrar no mérito das questões em relação a criacionismo e as teorias da idade da Terra, do universo, nada disso. Mas uma coisa a gente pode ver de forma bastante clara. Aquilo que Jesus depois disse, não é que meu Pai trabalha e eu trabalho.
Então, desde já fica claro, não é, que Deus não é um ser estático, um absoluto filosófico, mas é uma pessoa que trabalha, que através do seu trabalho trouxe o universo à existência e que mantém pelo seu poder todas as coisas. Esse é o trabalho de Deus. Nós podemos dizer que existe, então, teologicamente falando, né, o trabalho da criação e o trabalho da providência, não é? Eu não iria tão longe como alguns filósofos cristãos que dizem o trabalho da criação contínua. Eu não vou entrar nisso, mas no fato que Deus continua trabalhando. E Jesus também trabalha. E uma das coisas que ele veio fazer foi cumprir o propósito da redenção. Então, e a partir daí Jesus fala que nós também devemos trabalhar. E ele nos dá uma missão. E então percebe desde o início que existe uma teologia bíblica do trabalho. Só que Deus criou tudo bom. Deus criou toda a natureza boa. Deus criou o ser humano bom. Deus criou homem e mulher. E os criou à sua imagem e semelhança. E isso mostra, não é, que nós não estamos aqui pelo acaso, nós somos frutos da criação de Deus. O ser humano é fruto da criação de Deus. E quando Deus nos criou, Ele nos criou com propósito, com plano, com desígnio. Então, a gente não está aqui solto, a gente não é poeira cósmica, a gente é visto por Deus como pessoas significativas, cada uma de nós, com nome, história, não é? E uma missão para ser cumprida. Então, por isso que em Gênesis a gente vê que a criação do homem, eu diria que a afirmação mais significativa é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, se você quiser simplificar isso, nós somos criados parecidos com Deus. E uma das características de termos sido criados por Deus é que, como Deus trabalha, Deus também nos criou para trabalhar. Mesmo antes da queda, eles tinham que cuidar do jardim. Aí fica bem claro, gente, por favor. Eu espero que ninguém pense aqui que trabalho é fruto do pecado, entende? Parece que existe um entendimento na mente de muitas pessoas. Eu não sei quantos de vocês, né, quando chegam segunda-feira, ficam tristes. Tem alguns que postam umas imagens no Facebook, você entende? Né, sabe, ó céus, ó vida, ó azar, é segunda-feira. Não. E quando chega na sexta-feira, tem os gatinhos bem contentes assim, né? É sexta-feira. Então, eu espero que você não veja dessa forma. Você... Não. Deus criou o homem bom e criou para servi-lo, né? Bom, essa é a primeira questão, criação. Agora, a segunda questão é queda. E, infelizmente, nós temos essa realidade. Que o ser humano que foi criado para servir a Deus se rebelou contra Deus. E o pecado, por definição, não é quebrar normas e regras pré-estabelecidas pela sociedade. Pecado, por definição, é uma decisão deliberada de rejeitar a verdade revelada de Deus, a vontade revelada de Deus para nós. Isso é pecado. É por isso que pecado não tem sentido se não for visto na perspectiva de Deus. Na perspectiva da sociedade, existem crimes, existem infrações, transgressões e coisas assim, mas na perspectiva de Deus, pecado é uma decisão de irmos contra aquilo que Deus revelou como sua vontade para nós. E aí que está a questão. Um ser humano que foi criado com dons, habilidades, e para servir a Deus, foi expulso do Jardim do Éden, numa forma de dizer que agora ele teria que trabalhar, mas o trabalho seria difícil. O trabalho seria difícil porque ele agora teria que cultivar a esperança da vinda de um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. E então ele teria que existir dentro dessa realidade da culpa e do pecado, mas ele também viveria na perspectiva da esperança, de que isso, no seu tempo, seria resolvido por Deus. Mas é importante a gente ter uma visão bastante realista sobre o pecado. Eu diria que, por exemplo, se você trabalha... Quantos de vocês aqui trabalham? Só para ter uma ideia. Ok. Quantos de vocês dão trabalho aqui? Ok. Quantos de vocês só estudam? Eu espero que vocês que só estudam vejam o seu estudo como trabalho. Ok? Depois eu vou desenvolver um pouquinho mais isso daí. Ou como preparação para o trabalho. Mas o fato é que o pecado criou algo chamado egoísmo, e vaidade, e violência, e desunião. E tudo isso se reflete hoje no ambiente de trabalho.
Mas ao mesmo tempo existe uma promessa de redenção. E aí está o nosso terceiro ponto, a esperança da redenção, que Deus deu através dos profetas, através dos séculos, e que se cumpriu de forma plena, eu digo, né, Jesus volta ainda, na pessoa de Jesus, na sua encarnação, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, não é? As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. E é por isso que enquanto o ser humano não reconciliado com Deus, ele vê o trabalho como uma punição, ou ele vê o trabalho como um ídolo que ele precisa adorar, não é, para colher os frutos e poder investir no seu ego, aquele que foi redimido descobre que o trabalho existe para glorificar a Deus e para servir as pessoas e para cumprir uma missão. E então é por isso que para aquele que crê em Cristo, o trabalho deve ser visto numa perspectiva, deixa eu trazer essa expressão, cósmica. Isto é, não só dentro daquela nossa esfera mais limitada, do nosso dia a dia, mas a nossa visão diante da eternidade. E em quarto ponto é o descanso. Porque Deus prometeu que um dia vai nos dar o descanso. Mas, como alguém já disse, o descanso só está do outro lado da eternidade. Então, o nosso descanso espiritual é Cristo e a nossa comunhão com Ele. Jesus disse: meu fardo é leve. Mas, ao mesmo tempo, Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E o apóstolo Paulo disse: tudo que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. E Paulo também disse: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E que isso tem consequências na eternidade. E aquilo que a Bíblia chama de galardão, que nós vamos colher na eternidade aquilo que nós plantamos aqui. Certamente a salvação é pela graça, é pela fé. Não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz claramente que Deus quer que nós dediquemos o tempo que Ele reservou para nós nessa vida, para servi-lo em todas as áreas da vida. Não somente naquilo que nós chamamos de espiritual. Eu creio que para nós sermos mais precisos, tudo precisa ser espiritual. E nesse sentido não existe nada secular. E é por isso que se alguém vê o seu trabalho como a parte secular da sua vida, eu queria dizer, não existe base, fundamentação bíblica para essa perspectiva. Porque se você foi criado por Deus, se você foi redimido por Deus, se você vai passar a eternidade da presença de Deus, então aquilo que você faz de segunda a sexta, ou o seu horário de trabalho, isso também é interesse de Deus. E quantos de vocês têm jornada de trabalho de 8 horas aqui? Só para saber. Quantos de vocês têm jornada de trabalho de 8 horas? Quantos de vocês? 6. Quantos de vocês mais do que 8? Olha. E quantos de vocês não quiseram dizer? Tá. Quantos de vocês não têm carga horária nenhuma? Também não precisa levantar a mão. Pessoal, olha. Quantos de vocês estão procurando trabalho? Okay, mas... Fica melhor. Gente, olha. Mas vamos colocar nessa média de 8 horas por dia, tá certo? Muitas pesquisas mostram que pessoas que trabalham com partes burocráticas só trabalham 4 horas por dia. E o resto? Cafezinho, Facebook, conversa no corredor e outras coisas mais. Outra coisa, mas vamos supor que você trabalhe trabalhando 8 horas. Qual é a proporção do seu dia de 24 horas? Hein? Quanto tempo do seu dia de 24 horas você investe no trabalho? 1/3, né? Vamos supor que você dorme 8 horas. Não é? Tem gente que dorme menos, tem gente que dorme mais. Tem gente que dorme bem mais. Mas vamos supor que seja 8 horas. Okay? Então, 1/3 você investe no seu sono, que é um bom investimento. Diga-se de passagem. Soube agora de uma empresa que está pagando um extra para os funcionários dormirem.
Porque eles fizeram uma pesquisa e descobriram que quando os funcionários deles queriam ficar acordados na hora que eles deviam estar dormindo, eles se tornavam menos produtivos na hora de estarem despertos. Então, se vocês querem uma remuneração melhor, durmam. Mas essa empresa é aqui no Brasil? Não. Entendi. Significa que são 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas para as outras coisas. Gente, significa que metade da sua vida consciente você está no trabalho. Metade da sua vida consciente você está no trabalho. Isso significa, gente, que metade da sua vida está sendo investida em algo. E se você não tem clareza sobre o que é esse algo, qual é a vontade de Deus, como você deve ver a realidade do trabalho, como você deve vivenciar a realidade do trabalho, pode ser que você esteja cometendo pecados em série por não compreender o propósito de Deus em relação ao trabalho. Pode ser que você esteja deixando de cumprir a missão da sua vida em nome de ganhos pessoais, em aquisição disso, daquilo. Não estou dizendo que essas coisas são negativas ou são pecaminosas de jeito nenhum, mas estou dizendo que se você não tiver clareza sobre como você está trabalhando, porque Deus não leva em conta só o que você faz, mas qual a sua motivação. Então, gente, é por isso que falar sobre trabalho e fé é tão importante. Quantos de vocês podem dar testemunho, né, que nesse momento da sua vida vocês já chegaram a esse ponto, né, que pode dizer, eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu vou para o céu? Vocês já... Quantos de vocês têm certeza de salvação, que vão para o céu? Ah, sim, desculpe. É que às vezes a gente faz uma pergunta meio... Deu um delay agora atrás. Pois, gente, eu tenho uma tese de que se Deus não levou você até agora, é porque existe trabalho para você fazer. E eu diria que só a ideia de ser sal da terra e luz do mundo já é muita coisa. Por exemplo, no seu trabalho, você é um trabalhador dedicado? Porque se lá, entre os seus colegas, você for visto como um preguiçoso, omisso, você já viu aqueles, né, que trabalham, mas na verdade passam o trabalho para os outros? E depois, às vezes até gostam de receber os méritos pelo trabalho que o outro fez. Você é daquele tipo de pessoa, não é, que faz o mínimo necessário, não é, mas se tiver a oportunidade de colocar o seu patrão na justiça, você coloca, né, inclusive chamando testemunhas para dizer o que não aconteceu. Eu sei, gente, que no meio de crentes isso não acontece, mas vamos supor que acontecesse isso. Você, como profissional, alguém da área de contabilidade aqui? Gente, Deus abençoe, Deus abençoe. Você imagina o desafio de você fazer contabilidade para a glória de Deus. O Deus que é santo, justo, verdadeiro, íntegro, onisciente. Advocacia? Alguém? Não, ninguém? Futuros advogados, estudantes. Quem está estudando direito? Ok. Não, Alisson já é advogado. Alisson levantou a mão depois. Alisson é advogado já. Não é um desafio? Ser advogado para a glória de Deus? Comerciantes? Não. Na verdade, se eu parar para pensar em praticamente... Sem diga. Seria até cômico falar isso agora, mas pastores também. Você já pensou nessa questão? Eu tenho andado muito por aí, conversado com muitos líderes de pastores. E, gente, uma coisa seríssima é que talvez alguns sejam preguiçosos mesmo. É possível. Que não tem um plano de trabalho, não tem metas definidas, não sabe exatamente o que precisa ser feito e que pode estar levando com a barriga. Mas isso é uma questão, orem também pelos líderes, pastores. Ok, gente, então isso aqui foi só para provocar, tá certo? E aqui agora eu queria passar a palavra de Gilson e... Ok. Enquanto você falava, eu estava lendo uma frase do Schaeffer. Eu acho que a maior dificuldade
traduzir em aspectos práticos toda essa compreensão acerca de que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, como por exemplo 1 Coríntios 10, 31 vai falar, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E aí eu estava lendo, Schaeffer é um pensador brilhante, né? Aí ele estava dizendo, aqui ele escreveu dizendo assim, uma frase dele: assim, a pessoa que realmente ama a Deus, que trabalha sobre o senhorio de Cristo, ele pode escrever uma poesia, pode compor uma música, pode confeccionar instrumentos musicais, esculpir estátuas, pintar telas, mesmo que ninguém jamais veja o que essa pessoa está produzindo, ela sabe, esse é o ponto fundamental, ela sabe que Deus vê. Na prática do dia a dia, eu acho que talvez muitos de nós tenhamos essa dificuldade de entender literalmente que o que nós estamos fazendo naquele momento é para glorificar a Deus, e talvez não tenha uma compreensão clara que, da mesma forma que um ministro de louvor, alguém que faz parte de um louvor numa igreja, num momento de culto, por exemplo, está glorificando a Deus ali através do seu trabalho naquele momento, ou um pastor que está pregando a mensagem do Evangelho no momento do culto, a pessoa no seu dia de trabalho semanal, nos seus dias de trabalho, também está glorificando a Deus da mesma forma e precisa fazer na mesma intensidade tão quanto esses outros. Eu acho que na prática existe essa dicotomia, as pessoas não conseguem entender isso na realidade do dia a dia. Agora, é difícil isso. Eu vou dizer uma coisa assim, talvez a grande tentação seja já entrar na prática, mas quando você ouviu falar da teologia do pois, quem já ouviu alguma aula minha, quem já ouviu falar da teologia do pois? Teologia do pois? Não? Não. Ok. A base para a teologia do pois é Romanos capítulo 12, verso 1. Hein? Rogo-vos, pois. Está vendo? Então está aí a base da teologia do pois. Rogo-vos, pois. O que é que isso tem a ver com o que Jesus está falando aqui? É o seguinte, é que tem gente que fica só antes do pois. E tem pessoas que querem ficar só depois do pois. Só que nós precisamos do antes do pois e depois do pois. Porque sem o antes do pois, você não tem o depois do pois. Se você ficar só no depois do pois, fica uma coisa puramente ativista. Se você ficar antes do pois, fica uma coisa puramente filosófica, especulativa. Mas se você unir o antes do pois e o depois do pois, então você tem a vontade de Deus. Entenderam? Vocês entenderam mesmo? Estou achando que vocês não entenderam, não. Explica de novo, pastor, porque eu não entendi, não. Por favor. Vou ajudar vocês, tá? Vou ajudar vocês. Pessoal, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz: para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quando vocês acreditam que a melhor coisa que existe na vida é estar no centro da vontade de Deus? Quando vocês acreditam que isso é verdade? Ok. Mas para você estar no centro da vontade de Deus, ele diz ali claramente: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. E eu entendo que essas misericórdias de Deus está falando sobre tudo, desde a realidade da culpa do homem, da redenção em Cristo, da salvação, da habitação do Espírito Santo, da nova vida. E que quando você compreende essas verdades, então você vai estar pronto, por exemplo, para oferecer o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Então fica claro desde já que para você realmente servir ao Senhor, você precisa compreender quem você é e o que Deus fez por você. E o que acontece é que tem pessoas que ficam só antes do pois, só ficam na especulação teológica e gostam de brigar por teologia, mas que não querem traduzir isso em ações práticas concretas de serviço, de trabalho, de comprometimento na sociedade. Por outro lado, aquelas pessoas que ficam depois do pois e dizem: gente, vamos para a ação, porque isso é importante, é isso que Deus quer. Mas uma ação sem fundamentação teológica clara pode levar ao legalismo, à hipocrisia, à frustração, à vaidade. E é por isso que nós precisamos compreender primeiro quem nós somos, para depois saber o que nós devemos fazer. E é por isso que quando ele diz aqui, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos aprender a reconhecer aquilo que não vem de Deus. Quando diz: não vos conformeis com este século,
com essa filosofia, com essa mentalidade, com essa forma de ver a realidade, como acontecia lá na cultura greco-romana. E ao mesmo tempo ele diz, transforme-se pela renovação da vossa mente. Como é que você renova a sua mente? A partir da profunda meditação das verdades de Deus, que transformam você a partir do interior e que frutificam na forma de ações concretas. Então é por isso, gente, que eu creio que a primeira questão e a mais importante é dedicar tempos significativos para meditar sobre quem Deus é, quem nós somos e qual é o plano de Deus. Por quê? Eu tenho visto pessoas que dizem, eu estou servindo a Deus. Você viu gente assim, por exemplo, que gosta de evangelizar, não é? E sai distribuindo folhetos, depois chega na igreja e diz, olha, hoje eu distribuí 5.000 folhetos. O que essa pessoa está fazendo? O que ela está fazendo? Hein? Na verdade, ela está usando uma coisa legítima, mas para atingir um objetivo ilegítimo. Porque, na verdade, ao invés de estar servindo a Deus, ela está servindo ao seu ego. E ela precisa de reconhecimento, de aplausos. Você já viu algumas pessoas, né, diz que oram tanto que fica com uma marquinha aqui? Já viu? Eles, meu irmão, isso aqui é oração. Simplesmente a pessoa não entendeu por que ela está fazendo aquilo ali. Então, entenderam a ideia do antes do depois, depois do depois? O que é a teologia do depois? Ficou claro? Mais ou menos? Ok, então duas coisas. Em primeiro lugar, mergulhe no conhecimento de Deus, na meditação, no seu relacionamento com o Senhor, no aprofundamento das verdades de Deus. Mergulhe. Usando uma fonte extra bíblica, não é? Uma vida não pensada não é digna de ser vivida. Mas ao mesmo tempo é necessário que aquilo que Deus chama você para fazer, você faça. Porque eu vejo muitas pessoas que estão esperando. Tem gente que eu estou esperando para Deus me chamar. Já viu isso? Já chamou. Ok? Então, e por falar nisso, né? Eu sempre gosto de fazer a pergunta: quantos missionários nós temos aqui? Só para levantar a mão, missionário. Eu descobri que eu tenho um problema de comunicação, realmente. Eu também, pastor, não posso nem falar isso. Mas deixa eu perguntar, quantos de vocês realmente creem que foram salvos e Deus os chamou para cumprir uma missão? Ah, sim, tá. Quer dizer que nós temos muitos missionários. É interessante porque a grande comissão, né, quando você olha nos evangelhos, a grande comissão, na verdade, comissão é algo que alguém compartilhou com outro, né? Você foi comissionado para fazer algo. Então, a grande comissão é que algo muito grande, que é o reino de Deus, o seu evangelho precioso, ele compartilhou com pessoas, comissionando elas para anunciar a todos os outros. Então, todo mundo tem uma missão, né? E é por isso que a grande pergunta não é se você tem uma missão, porque isso já é um fato. Mas a grande questão é como você vai cumprir essa missão. Tem gente que diz assim: Senhor, qual é o meu campo? Eu vou dizer, até ordem contrário, o seu campo é onde Deus colocou você. E as pessoas que Ele quer alcançar são as pessoas que Ele colocou perto de você. E aí, às vezes, Senhor, eu quero ir para a viagem missionária. Mas a minha pergunta é: você cultiva um relacionamento significativo com o seu colega de trabalho de forma respeitosa e sincera, autêntica, a tal ponto de haver ponte para você conversar sobre as verdades do Evangelho? Eu estava ouvindo de uma jovem que ela até se orgulhou disso, né? Que ela conseguiu permanecer anônima na universidade durante 4 anos. Ninguém sabia que ela era crente. Não sei se você entende que, biblicamente falando, é possível que de fato não era. Porque o ambiente universitário realmente é muito hostil. Mas, ao mesmo tempo, como disse o apóstolo, eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido, ainda que isso significa se expor ao ridículo e tudo mais. Então, gente, bom, mas... Já temos perguntas? Alguém quer fazer? Kalel sempre... Kalel vai ganhar a carteirinha de destaque. Seu nome é Café Kalel? Com Palavra, você tá...
Vai lá, Calel. Sabe o que significa Calel, né? Chamado. Aê. Ou eu chamo, mas... Aqui. Pronto. Eu falei que tinha um problema de comunicação. Vai lá, Calel. Assim, é comum muitos artistas, quando se convertem, fazer a sua carreira artística uma carreira, digamos assim, cristã, gospel. Nada de errado nisso, eu não estou querendo criticar o meio gospel agora, mas se você tem uma carreira que não tem nada a ver com isso, tipo, eu sou professor de português, eu sou eletricista, eu sou o cara que pinta paredes quando alguém vai fazer uma mudança. Como glorificar Deus com essas coisas tão, entre aspas, seculares? Como glorificar Deus nessas coisas? Ok. Eu estava me lembrando de um místico da Idade Média. Eu tenho minhas dificuldades em relação ao entendimento cristão de salvação e tudo mais. Mas o irmão Lourenço escreveu um livreto chamado Como Cultivar a Presença de Deus. E ele disse que você deve ver cada momento mais trivial da sua vida como uma oportunidade de adorar a Deus de forma consciente e deliberada. E isso me faz lembrar, né, que na época que eu estudava no Betel Brasileiro aqui em João Pessoa, na minha época a gente tinha que fazer os serviços de limpeza e tudo mais, porque não tinha gente para fazer isso, ok? Então tinha, por exemplo, alguns que tinham que levar os panelões. Então tinha diversos seminaristas, não é? E às vezes a cozinheira queimava a comida. E depois quem já tentou limpar fundo de panela de comida queimada, ok? Aí, daí você imagina só, um seminarista, né, que saiu de algum lugar aqui do Brasil, até do exterior, né, tinha pessoas de diversos lugares, e ele queria estar com um livro de teologia, mas ele estava ali tentando arear. Você chama arear também aqui, a panela? Mas ele pensou nisso, e ele disse: Senhor, eu quero que a minha vida seja tão brilhante como o fundo desta panela. E a partir dali ele viu sentido numa coisa muito trivial, que não era. Segundo lugar, tinha um rapaz que ele era meio filhinho de papai, você entende? Hoje não tem mais isso, mas tinha aqueles que não gostavam de passar pano, de limpar, de lavar louça, homens, você entende? Então, só que lá todo mundo tinha que fazer tudo, lavar banheiro e essas coisas todas, né? Aí a tarefa que ele recebeu foi bem simples, era ele passar o pano no quarto. Só que quando ele colocava o rodo, né, com o pano, só vinha o rodo. Aí depois ele descobriu, né, que havia uma técnica, não é? Aí depois de tudo ele disse: Senhor, que a minha vida seja tão unida a Ti como esse pano no rodo. Não sei se você percebe assim, que aí você pode transformar cada situação da sua vida numa oportunidade de adorar a Deus, servir a Deus. E que às vezes pode ser uma coisa tão pequena, mas pode ser uma grande oportunidade de você aprender. E se você vê nessa perspectiva, tudo é aprendizagem, tudo é oportunidade. Então é uma questão de mentalidade, como nós enxergamos. E é por isso que Deus se entristece quando a gente murmura das questões, você entende? Coisas que a gente tem que fazer e tudo mais. Por quê? Servir ao Senhor com alegria. Legal. Mais alguém? Por favor, meu irmão, pode vir aqui. Também? Se você quiser escrever a sua pergunta, você levanta a mão. Késia, Vanessa, vão ao encontro de vocês, tá bom? Boa noite. É sobre uma disciplina que eu cursei o período passado, sobre cuidados paliativos, e foi colocado o seguinte, que, por exemplo, um paciente terminal, quando ele tem uma fé, vamos supor, uma paciente que participa, por exemplo, vou botar um extremo, do terreiro da Umbanda, por exemplo, né? Na terminalidade da vida dela, ela tem o desejo, dentro do hospital, de ser revisitado pelos irmãos do terreiro e pelo líder religioso do terreiro. Sim. Lá.
E então cabe ao médico e à equipe médica fazer esse vínculo e trazer essas pessoas para dentro do hospital para que ela possa ter um conforto, né, no seu terminar da sua vida. Como é que eu, como cristão, posso fazer esse meio de campo aí, de modo que eu possa glorificar a Deus? Veja, eu creio que é muito importante a gente lembrar que hospitais, escolas deveriam ser organizações laicas. E eu queria só já definir, uma organização laica não é uma organização materialista, marxista. É uma organização que respeita todos os credos e todas as religiões. E que, nesse sentido, nós também devemos respeitar isso. E é por isso que, se, por exemplo, é necessário fazer um contato e tudo mais, isso deve ser feito. Agora, a grande pergunta é, há oportunidade, mesmo naquela situação, de conversar de forma significativa com a pessoa? E ela abre espaço para isso? E uma das questões que eu fico vendo é que, hoje em dia, especialmente nessa situação de pessoas em estado terminal, é lógico que elas estão muito fragilizadas. E às vezes a gente acha, bom, essa é a grande oportunidade de eu falar de Jesus. Pode ser, mas aí a necessidade de pedir discernimento e sabedoria a Deus, como fazer isso? Se a pessoa está aberta, então, se ela está aberta para isso, e aí eu creio que é muito importante conversar sobre o Evangelho de uma forma não religiosa. E quando eu digo isso, você quer, por exemplo, quer receber o batismo, ou você sabe... E o que eu observo muitas vezes é que o evangelismo ele se torna bastante agressivo, se torna bastante, assim, sem sabedoria. Mas eu creio que é importante, por exemplo, a maior parte das pessoas reconhece que Jesus foi um grande mestre, não é? Ela estaria aberta para dizer, você não deseja então receber Jesus na sua vida nesse momento como o seu Salvador, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados? Se a pessoa estiver aberta para isso, agora pode ser que a supervisão do hospital diga, não pode, de jeito nenhum. E nesse sentido eu creio que é possível você comunicar palavras de esperança, você entende? Essa é a liberdade de expressão, não é? E é algo muito delicado. Agora vem uma questão anterior, é que nós pensamos imediatamente nesses terminais, mas naqueles que convivem conosco sem qualquer problema de saúde, você entende? Mas para o profissional que está nessa situação, em primeiro lugar, tem que reconhecer sim que a organização é laica e nós não temos o direito de violar isso. Em segundo lugar, sim, que se há oportunidade de dialogar sobre a verdade do Evangelho, então essa oportunidade deve ser aproveitada. Legal. Sara Navarro. Boa noite. Nesse contexto de Estado laico que a gente vive, eu queria dar 2 exemplos e saber como é que um cristão vai lidar com isso. O primeiro é no caso que são parecidos, inclusive. No caso de alguém que trabalha no cartório e tem que fazer, por exemplo, a união estável de pessoas homossexuais, como é que ela, sendo isso uma questão que vai contra os princípios cristãos, como é que se lida com isso? E a segunda no caso dos políticos, também no contexto de Estado laico, se a prioridade dele é defender princípios cristãos naquela posição, ou se ele deveria lutar pela população em geral, já que é esse o compromisso de um político quando ele é eleito. Só isso? Isso. Com todas essas questões que a gente precisa lidar no dia a dia e que, a priori, elas são contra os princípios cristãos, no caso, porque a gente vê a bancada evangélica, eu vejo como um emprego, aquilo ali, a política é um emprego, e muitas vezes eles estão muito mais para defender algumas morais e tal, a moral, e, por exemplo, a lei contra a homofobia, entre outras coisas e tal, está muito mais focada em contra isso. Então eu queria saber como é que a gente avalia e como é que a gente responde quando é questionado sobre essas questões. Obrigada. Em relação, primeiro, a profissionais que estão nesse contexto, né, que vão ter que lidar com a parte, por exemplo, da união homoafetiva e como se deve lidar com isso. Bom, eu creio que se eu fosse um juiz, eu diria não, por uma questão de consciência. E se isso significasse perder até mesmo a posição, eu creio que esse é o caminho cristão, porque a partir daí você está colaborando com algo que é contrário à vontade de Deus.
Quanto à questão da atividade de burocracia em cartórios e tudo mais, eu fico pensando, porque quem é que responde realmente por essas decisões, não é? Porque se existe uma proporção de responsabilidade sua nisso, então eu creio que você tem que assumir a sua responsabilidade. Mas se não existe, você simplesmente está processando papéis, aí eu fico vendo, porque se nós vamos pensar nisso, isso vai atingir não somente essa questão, mas todas as outras que existem na sociedade de forma geral. Não é? E é por isso que nesse segundo aspecto eu ficaria ainda com as minhas questões, não é? Mas quando eu sei que é uma coisa que envolve a minha responsabilidade diante da sociedade, isso eu creio que deve ser uma coisa bem definida. E eu estava pensando, né, que hoje em dia há pessoas que estão tomando decisões muito radicais, cristãos, em relação a isso, exatamente para não se comprometer com essa... Não é só a secularização. Hoje em dia o que nós estamos vendo é uma espécie de doutrinação ideológica extremamente agressiva, não é? E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século. Então, eu creio que a batalha dos cristãos da nossa época vai ter muito a ver com essa questão das uniões homoafetivas. Essa é a primeira questão. Eu queria chamar Igor para vir aqui à frente. A gente vai ter um momento agora. Enquanto ele vem, estava pensando aqui, pastor, William Denker, ele escreveu, falando sobre os morávios, no livro Uma História Biográfica dos Cristãos Missionários. E falando sobre os morávios, eu acho que um dos maiores movimentos, um dos maiores avivamentos da história foi entre os morávios, né? Onde aconteceu, por exemplo, uma corrente de oração ininterrupta que durou 100 anos, 24 horas de oração. E é interessante porque dentro desse movimento, os 20 primeiros anos, eles enviaram mais missionários para todo o mundo do que os 2 séculos anteriores, do que todos os outros cristãos nos 2 séculos anteriores. E aí ele faz essa citação aqui que eu acho muito pertinente para o que a gente está tratando. Ele disse assim, que a mais importante contribuição dos morávios foi sua ênfase no fato de que todo cristão é um missionário e deve testemunhar através da sua vocação diária. Se o exemplo dos morávios fosse estudado mais cuidadosamente por outros cristãos, é possível que o homem de negócios tivesse mantido a sua posição e honra na missão cristã mundial em expansão. Interessante isso, não é?